Gente, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto bastante sério e bastante importante, que é a depressão. O que realmente é a depressão? O que nos leva a ter depressão? Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por momentos na vida que levou vocês a terem momentos depressivos, né? Momentos depressivos. O que é um momento depressivo? Um momento na tua vida que tu passa com tristeza, né? Que aquilo ali, alguma coisa aconteceu, que te magoou, que te entristeceu, que tu começa a ter um sentimento de frustração, todo um sentimento negativo que começa a ficar pesado e começa a te deixar numa situação deprimida, uma situação de tristeza, uma situação permanente de tristeza, né? Começa a ficar uma pessoa mais deprimida. A depressão, ela não acontece no estalar de dedos, ela também passa por um processo. A pessoa simplesmente não acorda e diz, agora eu sou uma pessoa depressiva. Não, ela vai se transformando numa pessoa depressiva. Por quê? Porque ela já começou ficando deprimida, né? Começou ficando triste, começou ficando deprimida e ela foi se acostumando com aquele deprimida, né? O deprimido, ela foi se acostumando, se moldando a sentir aquela tristeza profunda. E quando ela começa a sentir todos os dias aquela tristeza profunda, ela se habitua, ela entra naquilo ali, aquilo vira como se fosse um hábito e ela entra num processo de depressão, né? E a depressão sim é uma doença e é muito grave e a gente sabe que muitas pessoas não conseguem sair da depressão, que isso leva até a morte, né? E a depressão, a pessoa precisa de ajuda. É muito raro, tem que estar num estágio muito inicial de depressão para ela sair sozinha. Muitas pessoas no estágio de depressão precisam de medicamento, né? Mas e aí? Eu te pergunto assim, você quer tomar medicamento a vida toda? Por que eu tô falando isso? Porque eu vi isso acontecer dentro da minha casa, né? Minha mãe teve problemas de depressão por muitos anos. Na verdade, desde que eu me entendo por gente, lá pelos meus 12, 13 anos, ela começou a desenvolver um processo de depressão muito forte. Então, ela passou anos, então a depressão, mesmo sendo tratada, porque ela procurou, né, ajuda médica na época, mesmo sendo tratada com um psiquiatra, ela passou anos e anos nesse processo de depressão. E o que a medicação faz? A depressão é uma tristeza muito profunda, né? O que a medicação da depressão faz? Ela não te deixa ficar nessa tristeza, nesse estado de tristeza. Ela te traz para cima. Só que o que eu via acontecer, né? Aquela medicação te mantinha num nível estável. Mas aquele nível estável, o que era? Era, eu não sinto tristeza, mas eu também não sinto alegria. Exatamente isso. A pessoa, ela fica num estado estável. Ela não tem emoções. A medicação, ela é tão controlada, ela controla tanto as emoções da pessoa que ela não consegue sentir emoções, né? Então ela não altera, ela é a mesma coisa sempre. É como eu dizia, minha mãe, ela não tinha expressão de alegria, ela não tinha expressão de felicidade, eram raras as vezes. Mas ela também não tinha mais aquela expressão de tristeza profunda, de choro, de ter que se internar em hospital. Ela ficava estável por um tempo e aquela medicação tinha que estar sempre sendo controlada, porque desalterava, aquilo ali modificava. E aí o que acontecia quando aquilo ali modificava? Porque o corpo acostumava com aquele medicamento, ou ela mesma achava que estava bem, ia lá, mexia na dosagem, tinha que ser internada de novo.
porque entrava num surto de depressão muito grande, né? E por quê, gente? O que importa aqui é falarmos de porquê. Na época, eu era muito menina, né? Eu não tinha entendimento nenhum disso. Então, os médicos diziam assim, a depressão dela, no caso da minha mãe, é física, é no nível sanguíneo. Falta uma substância no nível sanguíneo. Eu não tinha essa consciência, para mim, naquela época, ok, né? Os médicos falam e é isso aí. E realmente, não tô dizendo que não é, mas hoje eu consigo compreender, talvez com a consciência que eu tenho hoje, lá atrás eu poderia ter ajudado ela, né? Hoje eu consigo compreender que não foi do dia para a noite que ela desenvolveu a depressão. E esse processo é que tem que ser muito bem observado. Esse processo, esse caminhar para a depressão, é ali que a pessoa precisa ser amparada e ajudada. E quando a gente começa a entrar nesse estado de depressão, nesse estado de tristeza, né? Como é que se porta uma pessoa depressiva? Ela é alta astral? Ela é pra cima? Ela é de bem? Não, né? A gente já começa a perceber na postura da pessoa que tá triste. Porque como é que uma pessoa triste se porta? Qual é a postura? É cabeça para baixa, quieta, né? Ombros caídos. Então até o nosso corpo ele demonstra. E eu consigo mostrar através da minha postura, do meu corpo, eu consigo passar sinais, né, para minha mente diferente disso. Então, todo um trabalho é possível ser feito para que a pessoa não entre nesse estado profundo de depressão. Óbvio que não só o trabalho do corpo, né? Mas o que eu quero falar aqui, importante é isso. Como é que a minha mãe entrou num estado de depressão, tá? Foi por causa da perda de um filho. E não foi perder o filho e entrou em depressão, óbvio que não. Perdeu o filho, existe todo um processo de luto, né? Todo um processo de luto que tem que ser vivido. Mas as pessoas muitas vezes não conseguem sair daquele processo de luto. E aí que mora o perigo. E foi aí que a minha mãe desenvolveu a depressão. Por quê? Porque houve uma não aceitação. E toda a tristeza, toda esse sentimento que te torna uma pessoa deprimida, ele vem de um trauma muito grande, né? De uma perda, de uma mágoa, de uma traição, de uma separação. Quando a pessoa ela passa por um trauma grande que ela não consegue superar. E aí que ela começa a desenvolver esse estado de tristeza, esse estado de sentir deprimida cada dia mais, e ela entra nesse buraco sem fundo da depressão. Por quê? O que quando você se sentiu muito deprimido, né? Se sentiu muito triste, tem um porquê. Normalmente a tristeza ela não vem do nada, a depressão ela não vem do nada, a gente desenvolve. Por quê? Porque alguma coisa não foi aceita, algum acontecimento, algum fato na tua vida não foi aceito. No caso da minha mãe, ela não aceitou o quê? A perda do filho. Óbvio que é uma coisa muito difícil, que na época eu julguei muito, porque muitas mães perdem filhos e conseguiam, né, se recuperar. Eu julguei muito ela, porque afinal eu era uma adolescente, eu também precisava dela, ela perdeu um filho, né, mas ela tinha outros 2 filhos, só que ela se afundou ali e ela não teve uma ajuda melhor, digamos assim, para que ela pudesse sair daquela situação, né? E hoje sempre tem ao redor de nós pessoas com problemas desse tipo. Então, o meu alerta aqui é olhar, a gente olhar para isso, olhar para quando a gente está se sentindo, né, triste. Óbvio que todo mundo tem fases de tristeza na vida da gente, né? Só o que a gente não pode é deixar isso se perpetuar. Então, se perceber, por que eu tô triste? O que tá acontecendo, né? O que eu tô sentindo?
Essa tristeza vem há dias. Eu tô me sentindo deprimida há tanto tempo. Por quê? O que eu não quero aceitar na minha vida? O que não tá legal? O que aconteceu que eu não quero aceitar? Porque, gente, ninguém nasce depressivo. Ninguém nasce depressivo. A depressão, ela vai acontecendo na vida da pessoa. Por quê? Então eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para isso. Porque o que eu não tô aceitando? É uma mágoa que eu estou guardando? É uma culpa, eu me culpo por alguma coisa e eu não estou conseguindo conviver com aquilo ali, né? Eu estou remoendo fatos do passado e eu não consigo passar essa barreira. Então vamos analisar por quê? Porque quando eu trago para minha vida a aceitação, e o que é a aceitação? Aceitação é um dos maiores segredos para a gente poder ter uma vida feliz. Porque quando eu aceito um fato que eu não posso mudar, eu estou me libertando de um peso muito grande, né? Eu estou me libertando de uma amarra que vai me levar para essa tristeza, para esse remorso, para essa angústia, para essa frustração. Então, se pergunte, toda vez que você se sentir triste, toda vez que você se sentir por muito tempo deprimido, se pergunte: o que eu não estou aceitando? O que está acontecendo? Ou o que aconteceu que eu não aceitei? Aí está um dos maiores segredos. O que eu preciso aceitar? E talvez isso seja muito difícil em muitos casos. É muito difícil em muitos casos, eu sei, mas é preciso ser visto. Quando você se liberta disso, quando você passa a aceitar, gente, o que quer que seja que tenha acontecido, é perda, né? Morte, é traição, eu não sei, é perder bens materiais. Muita gente entra em depressão por perder bens materiais, por perder dinheiro, né? Eu não sei, mas qualquer situação que eu não tenha o que fazer, eu não posso mudar aquela situação, eu preciso acolher, eu preciso aceitar, e é a partir dali, a partir dessa aceitação, que eu vou conseguir passar a mudar o que eu estou sentindo a respeito daquilo ali. E aí sim, não deixar chegar num estado de uma depressão profunda, que eu preciso de médico, de medicamento, que eu vou passar quanto tempo da minha vida tomando medicamento para depressão? Quanto tempo você quer passar tomando medicamento para depressão? Você não nasceu depressivo, você não nasceu triste, a sua essência não é essa. Então são esses sentimentos, essas mágoas, esses traumas, essas emoções vividas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser limpas. E não adianta só botar remédio para dentro. Minha mãe passou anos tomando medicação e morreu com depressão. Ela foi feliz nesse período? Eu acredito que não. Como é que alguém consegue ser feliz sendo estável? É como uma pedra. Não tem emoção. Qual é a graça da vida, não é? É isso que você quer para você? Então, se esse vídeo fez sentido para ti, curte, já se inscreve aqui para receber outros vídeos nesse sentido e envia esse vídeo para alguém. Eu tenho certeza que você pode ajudar alguém com essa informação, ok? Beijo para vocês.